Quero convidar você a pegar a palavra do Senhor, fique de pé no seu lugar. 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao verso 7 apenas, já basta para que Deus fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Depois do meu microfone, você aumenta só um pouquinho, por favor. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1. Depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para sua casa aborrecido, indignado com o que Nabote o havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dê-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele lhe disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levanta-te, vem e come, alegre seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra ministrada, Senhor Deus, nessa noite aos nossos corações. O Senhor Espírito Santo tem a liberdade de falar conosco, Senhor. Assim, meu Deus, de igual modo como todo culto aqui nessa igreja, o Senhor tem o controle e a direção das nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, tome a direção agora da nossa mente, nosso coração, que é colocado diante do Senhor, que seja levado cativo, Senhor. E que a sua palavra, Senhor Deus, como boa semente que é, ela encontre, Senhor Deus, uma terra produtiva, uma terra fértil. Ela encontre, Senhor Deus, uma terra onde ela possa produzir, Senhor Deus, um fruto agradável, Senhor. Que a sua palavra, Senhor Deus, ministre aos nossos corações de forma ímpar, de forma pessoal, em cada indivíduo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Coloquei o título dessa mensagem de a herança inegociável de Nabote. Acabe era rei de Samaria e ele tinha um palácio chamado Palácio de Verão. E ele construiu esse palácio perto desse território onde um homem, um camponês chamado Nabote, ele havia plantado, construído, edificado, podado uma grande vinha. Era uma vinha imensa, né? E você sabe que a vinha, ela produz uvas, produz o suco da vide. E Nabote, então, ele herda por herança dos pais esse vinhedo. Essa vinha fica para Nabote. E segundo a lei que Josué estabeleceu para os filhos de Israel, que cada tribo deveria ter, cada família deveria ter uma parte da herança da terra prometida, a terra deveria passar de geração em geração, de pai para filho, para neto, bisneto, e assim não poderia ser vendida, doada, ou não poderia ser trocada por ninguém. E é com esse intuito que Nabote, ele assume essa vinha. Ele assume e começa a cuidar dessa vinha, e foi uma vinha muito produtiva naquele terreno. Acabe tinha o seu palácio lá em Samaria, e ele constrói então esse palácio nesse campo, ao lado da vinha de Nabote. Ele constrói uma grande casa onde ele ia passar as suas férias, ele ia passar alguns dias. Quando ele descansava do outro palácio real, o palácio oficial, ele ia para este local. Mas esse local tinha algo que incomodava Acabe, que era a vinha de Nabote.
A vinha do camponês, ela incomodava o rei. Eu quero nessa noite que você se enquadre aqui no perfil de Nabote. Como o perfil de Acabe? É lógico que muitas coisas que Acabe pratica nesse texto, muitas das vezes vão se enquadrar em alguma área da sua vida ou em algum tempo que você viveu. Mas creio eu, com a direção do Espírito Santo, que você assuma o papel de Nabote, que as decisões de Nabote, o perfil de Nabote, ele se enquadre na sua vida e sirva de lição para você, sirva de lição para a sua família. A gente começa a observar, então, aqui que o nome Nabote significa fruto, e a gente observa que a vida de Nabote parece com o nome dele. Muitas das vezes a nossa vida se parece conosco, se parece com aquilo que nós produzimos, é o espelho daquilo que nós somos diante de Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa vinha, então teve um desejo proibido no coração de Acabe. E Acabe então, ele começou a cobiçar o proibido e o desnecessário. E quantas vezes nós cobiçamos aquilo que é proibido e é desnecessário para nós? Por acaso o rei precisava de uma vinha? Por acaso o rei precisava de um terreno ao lado do palácio? Por acaso o rei já não tinha várias terras, já não tinha muita riqueza, que ele agora precisava de tomar uma terra que era de um camponês, herdado pelo pai, pela família? Quantas vezes as pessoas colocam no coração o desejo de possuir algo que não é devido? Quantas vezes as pessoas colocam no coração o desejo de se apropriar algo que não é por direito? Quantas vezes nós cobiçamos coisas que não é de nosso interesse? Quantas vezes nós desejamos coisas que não cabe a gente possuir? A gente quer possuir a vinha, o vinhedo que não pertence a gente. Mesmo a gente possuindo grandes coisas, mesmo a gente tendo palácios, nós queremos a vinha do irmão. Mesmo a gente tendo grandes condições de ter outras plantações, de ter outras árvores, de ter outros frutos, a gente quer o fruto que não nos pertence. A gente quer invadir a terra do outro, a terra do próximo, quer possuir algo que Deus não deixou para a gente por herança, porque a herança de Nabote não pertencia a Acabe. A herança da família de Acabe jamais pertencia a Nabote. Mas muitas das vezes nós queremos possuir uma terra que não é nossa por direito, possuir um talento que não é nosso por direito, um dom que não é nosso por direito, possuir algo que Deus não nos deu, mas nós queremos forçar a posse daquilo que Deus não permitiu, a posse daquilo que Deus não agrada. O texto diz que Acabe, ele vai ao palácio e ele observa a vinha produtiva de Nabote. Eu fiquei pensando, irmãos, na condição de rei de Acabe. Era rei, tinha autoridade, tinha dinheiro, tinha condição, mas era um rei incapaz, era um rei invejoso, era um rei que não tinha a condição produtiva que Nabote tinha. Ele tinha um título real, mas cobiçava a vinha de um camponês. Você pode ter o título que você quiser, mas se você for incapaz de frutificar diante de Deus, você vai desejar a vinha que não lhe pertence. Você vai desejar a vinha que não é sua. Você pode ter o título que você quiser, o dinheiro que você quiser, você pode ter o castelo que você quiser. Se Deus não deu para você por herança, não cabe você desejar possuir. Esse texto diz que aquele rei, pela sua incapacidade, pela sua cobiça, a sua inveja, ele deseja a vida de um camponês, irmãos. E quantas vezes a inveja e a cobiça, ela entra nos corações das pessoas, creio eu que no coração de ninguém que está aqui. Quantas vezes a cobiça, a inveja, a ganância, o orgulho, a vaidade, ela entra no coração de muitas pessoas e elas desejam possuir algo que não é por direito. Acabe tinha um título, mas título não produz. O que produz é mãos. As mãos de Acabe produziam, as mãos de Nabote produzia, o título de Acabe não. As mãos de Nabote eram frutíferas, mas o título real de Acabe era incapaz, era improdutivo. E você pode ter o título que o mundo colocar para você, você pode ter o diploma que você quiser, você pode ter a formação
almejar buscar, mas de nada adianta se as suas mãos não forem frutíferas diante do Senhor. Porque títulos, esses méritos, não fazem você ter uma vida produtiva. Acabe, ele andava com a pompa real, com a coroa real, com o veste real, a carruagem real, comida real, roupa real, um banquete real, servos reais, um palácio real, mas ele tinha as mãos secas, mãos improdutivas. Nabote era um camponês, herdou a terra do pai, herdou algo que o pai havia deixado para ele, mas tinha as mãos prósperas e abençoadas. E quando você é um incapaz na mente e no coração, você pode ter o patamar que você tiver nessa terra, que você vai invejar os mais simples desse mundo. Você pode ser um doutor em qualquer área da vida, se você for incapaz no coração, se você for incapaz na sua mente, se você não tiver coragem, você vai cobiçar a vinha de um camponês. Você tem toda a condição de ser produtivo também. Você tem toda a condição de ser produtivo juntamente com o outro. Mas Acabe, ele vê que ela vinha. A frutificação, ela trai a inveja e a cobiça. E você tem que entender que quanto mais você frutifica, mais você apanha. Quanto mais você prospera, quanto mais as suas mãos são férteis, quanto mais as suas mãos são prósperas, mais você apanha. Quanto mais a vinha de Nabote crescia, mais Acabe cobiçava. Quanto mais a vinha de Nabote, ela expandia, ela se enchia de cachos, era próspera, mais o olhar de Acabe se enchia para aquela vinha. Irmãos, quem é produtivo, ele sofre inveja. Quem produz, olhos cobiçosos se viram para ele. Quanto mais você frutifica, mais você está sujeito a apanhar. Ninguém que frutifica tem bons olhos para o outro. Ninguém que frutifica agrada ao rei. Porque o rei tem título, mas o rei é incompetente, ele é incapaz. Aqui esse camponês, com toda a sua simplicidade, a frutificação de Nabote, ela revela a incapacidade de frutificar de Acabe. Os frutos de Nabote revelam a incapacidade do rei. E em nós, assumimos nesse quadro aqui o papel de Acabe e o papel de Nabote. Será que nós queremos estar no status de Acabe, mas viver uma vida infrutífera, uma vida morta, como uma figueira seca? Ou queremos ter normalmente uma vida simples diante do Senhor, mas uma vida próspera de frutos que agrada aos seus olhos? Acabe, ele começou a começar aquilo ali. E o problema ali naquele terreno não era a vinha que estava ao lado do palácio. O texto fala que a vinha estava ao lado do palácio. O problema não era a vizinhança. O problema não era ser vizinho de Nabote. O problema era Acabe ser vizinho. O problema era Acabe. O problema, irmãos, não é o terreno que você está, não é o local onde Deus te colocou. O problema é que você escuta muitas pessoas ao seu redor. Você escuta muito dizer que o seu fruto é ruim, que o seu vinhedo é fraco, que as suas frutas não são doces, que as suas mãos não são férteis, que o seu colo não é produtivo. E chega alguém na pompa de Acabe e ameaça a gente, e fala com uma palavra eloquente, e fala com uma palavra de autoridade, e fala com uma palavra de poder. A gente logo recua, porque a gente tem medo de confrontar aquelas pessoas que parecem que têm o poder, mas na verdade são invejosos de frutos pequenos. Acabe, ele vai àquele local, ali, cobiçando, desejando aquelas vinhas, insistindo com Nabote, dizendo: olha, me dá a sua vinha, me vende a sua vinha, troca a sua vinha. E quantas vezes, irmãos, muitas vezes pessoas nos insistem conosco que nós somos errados, que você está errado. Quantas vezes os Acabes da vida chegam diante de você, onde você trabalha, onde você estuda, e diz assim: você está errado, o erro está em você. Quantas vezes nos relacionamentos nós apontamos os erros e dizemos: o erro está em você.
está em quem acusa, não de quem planta. O erro está de quem quer destruir um fruto agradável. O erro está naquele que quer destruir a herança do Pai, não naquele que lutou a vida inteira para plantar algo que agrada ao Senhor, que é segundo a lei. Mas muitas vezes nós damos ouvidos a essas pessoas que insistem em dizer que nós estamos errados, e acabam convencendo você. Você olha a sua vinha é fértil, produtiva, grande, é de herança, é segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas Acabe, ele é tão persuasivo que é capaz de convencer você que você está errado, mesmo diante de Deus, que você está errado, mesmo diante da palavra do Senhor. E aí Nabote, pela sua inocência, ele vai seguir o conselho de Acabe. E a Bíblia vai dizer isso para nós assim no verso 2. Então Acabe foi e falou a Nabote, dizendo: dai-me a sua vinha. Olha o pedido de Acabe. Eu fiquei nesse texto pensando no pedido de Acabe. Foi um pedido contra a lei de Deus, porque a herança daquele terreno, aquela vinha, era a herança do pai de Nabote. E segundo a lei de Moisés, era proibido você vender a herança, é proibido transferir a herança, é proibido doar a herança, trocar a herança. O que Acabe pede para nós é que nós nos desfazemos da herança que herdamos de Deus, que aquilo que nós ganhamos do Senhor, nós troquemos por coisas fúteis e vãs. O pedido de Acabe é que você se desfaça daquilo que Deus te deu por direito, por herança. O pedido de Acabe é que você não valorize a palavra, a unção, a graça que Deus te deu. É isso que Acabe estava pedindo a Nabote: dai-me a tua vinha. Despreza a lei, despreza a sua casa, despreza a sua família, despreza o seu lar, abandona os seus filhos, destrói a sua família, abandona o seu casamento, porque eu estou te pedindo a sua vinha. Esse é o pedido que Acabe faz para Nabote, um pedido contra a lei do Senhor. Mas a herança do Senhor não pode ser vendida, ela não pode ser negociada. Aquilo que Deus te deu é seu, você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão da graça de Deus que enche o coração, da unção, desse talento, desse dom que Deus te deu. Porque alguém disse para você que seu fruto é ruim, é fraco, que é pequeno, que a sua vinha é pequena. Não abra mão da sua vinha. Nós somos o papel de Acabe, nós somos o papel aqui de Nabote. Seja fiel, perseverante, insistente na graça, no conhecimento, na unção, no chamado, no propósito de Deus. Dai-lhe a sua vinha, disse Acabe. Foi um pedido contra a família de Acabe, porque como ficaria então a descendência de Nabote, os filhos de Nabote, os netos de Nabote? Se Nabote então decide vender, doar, trocar a vinha com Acabe, como ficaria a sua posteridade? E muitas vezes nós tomamos decisões, nós não pensamos na nossa família, não pensamos nos nossos filhos, nos nossos netos, as futuras gerações que estão chegando, e nós negociamos aquilo que Deus nos permitiu possuir nessa terra. Nós negociamos aquilo que Deus deixou por herança, por valor, abrimos mão das coisas do Senhor por causa do pedido do rei, porque o rei ofereceu um dinheiro, porque o rei ofereceu outra terra. O pedido de Acabe foi um pedido contra a família. A gente não pode abrir mão da família, não pode abrir mão da palavra de Deus por pedido de ninguém. Pastor, e se o rei pedir? Nem se o rei pedir. Se o rei pedir, entenda que o rei dos reis foi quem te deu, e vale mais a palavra do rei dos reis que de um rei da terra, que de um homem que tem um título, mas que não conhece da palavra do Senhor. A herança não era apenas familiar, mas era valores da palavra que Nabote podia abrir mão. E você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão desses valores que Deus deixou para você, que seu pai e sua mãe te ensinou desde criança, que seus avós te ensinaram, muitas vezes de forma dura. Mas você hoje vive em uma sociedade liberal e você vai abrir mão de valores que a família constituiu, que a igreja estabeleceu, que a Bíblia deixou como regra de fé e prática. Você vai abrir mão desses valores por causa do conselho de Acabe, por causa de
Nabote, ele disse não. Mas Acabe era um cara muito insistente. No verso 2, ele diz: então Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha. Eu fiquei pensando, irmãos, um abuso de autoridade de Acabe, porque era rei, ele mandava, tinha uma palavra de vida e morte nos seus lábios. Ele chega aqui intimidando, oprimindo aqui Nabote, ele chega aqui apertando, ele chega aqui com uma opressão tremenda, aquele homem. E muitas das vezes as pressões da vida fazem com que você abra mão de valores que seu pai e sua mãe te deu. Muitas das vezes a pressão externa faz com que você abra mão da sua casa, abra mão do seu casamento, abra mão da sua família e dos seus filhos. E aí a sua desculpa é: eu fui pressionado, fizeram pressão em mim, ele me apertou tanto, ela me seduziu tanto. E você destrói o que Deus te deu por herança, joga no lixo, joga fora na rua o que Deus te deu de mais valor, que é a sua vinha. Você despreza a sua vinha por nada, por uma palavra, um pedido, a opressão de um rei que não teme a Deus. Doar a vinha era abrir mão da palavra de Deus pelo medo de Acabe. Acabe é rei, mas Jesus é rei dos reis, é senhor dos senhores. Essa herança não é apenas familiar, mas é de valores da palavra. O pedido de Acabe, ele não é maior do que a palavra de Deus. Talvez pessoas lá fora que fizeram grandes pedidos, grandes propostas, mas nenhuma delas é maior do que a palavra de Deus. Nenhuma proposta do mundo sobressai a palavra do Altíssimo. Nenhum dinheiro lá fora vale mais do que a herança deixada por Deus. É isso que Nabote começa a nos ensinar, com o abuso de autoridade de Acabe. Então no verso 2, você pode acompanhar, diz assim: então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de ordem. Eu fiquei pensando, irmãos, no desejo de Acabe. Sabe qual é o desejo de Acabe? Eu vou trocar a sua semente. A semente que está na sua mão é ruim, vou te dar uma semente nova. Planta uma horta aí, porque o vinhedo é péssimo, a vinha é ruim. A vinha representa aliança, alegria, festa, e isso é ruim. Eu vou plantar aí uma horta, eu vou trocar semente com você, Nabote. Acabe estava dizendo que a semente, que o fruto da vinha não tinha valor, que uma horta valia mais. E sabe o que Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 11? Quando ele tirou os filhos de Israel do Egito, eles plantavam hortas com os pés. A horta representa os valores do Egito, e a vinha representa a terra de Deus, a herança do Senhor. O que Acabe quer é plantar os valores de escravidão do pecado na sua vida, é tirar sementes da eternidade do seu coração e plantar semente dessa terra, dessa vida apenas, para que você viva neste local, sem pensar no amanhã, sem pensar na eternidade. Me dá a sua vinha, para que ela me sirva de horta, porque a sua semente é ruim, o seu fruto é podre. Acabe estava dizendo assim: olha, eu tenho uma semente melhor que a sua. Eu tenho uma semente aqui de alface, de pepino, melhor do que uva. Deixa eu plantar para você. A minha semente é melhor, é mais vistosa, mais bonita. Não é isso que às vezes o pecado faz conosco, que nos oferece, dizendo que o sabor é melhor, é mais gostoso, é mais duradouro. E a gente abre mão de algo que Deus nos deu por herança, por algo que parece saudável, mas não tem sabor algum. Eu vou destruir a sua vinha e eu vou plantar aí uma horta. A gente tem que entender que a nossa semente que temos diante de Deus, ela é melhor, ela é mais produtiva, ela é mais alegre, ela gera mais frutos. Mas muitas vezes você abre mão de tudo
não vale nada, algo que não tem nenhuma expressão. Semente de horta não gera fruto da videira. Semente de horta não gera fruto da videira que produz o vinho, que é o símbolo da aliança de Cristo. E muitas vezes nós abandonamos a aliança do Senhor pela horta de Satanás. Satanás, ele tenta às vezes destruir a vinha do Senhor e planta uma horta naquele local. E nós temos que ser como Nabote, ter uma vinha inegociável. Apesar da vinha ter bons frutos, Acabe queria destruir aquela vinha. Acabe não queria destruir a vinha porque a vinha era ruim, não, porque a vinha era boa. Muitas vezes as pessoas querem acabar com você, não é porque você é ruim, não, você é muito bom. Muitas vezes as pessoas te perseguem, criticam, falam mal de você, não é porque você é ruim, não, porque você é bom, porque você é excelente, que você está acima da média, porque você faz com zelo, é um pai zeloso, uma mãe zelosa, um marido espetacular, uma esposa fantástica, um funcionário exemplar, um servo fiel, leal. E muitas vezes eles querem destruir você, porque você é bom, porque seu fruto é bom. Por isso que perseguem você, por isso que jogam pedra, por isso que falam mal, por isso que criticam, por isso que apontam defeitos, por isso que dizem que você não rompe, não faz, é fraco, devagar, todas as coisas. E a gente vai encher nosso coração com essas incapacidades que não é nossa. E a gente vai encher a nossa alma com essas qualificações que Acabe nos coloca. E isso vai se tornando verdade. E a gente vai destruindo a vinha de Deus em nós. E plantando hortas do Egito para sermos escravos de sentimentos diabólicos e demoníacos. Mas a gente não pode negociar a vinha. A vinha, ela é inegociável. Ele queria trocar a semente. A oferta aqui era para destruir o que Nabote tinha de melhor, que era o seu fruto. Eu vou destruir, Nabote, o seu vinhedo, não porque suas uvas são feias, não porque suas uvas são azedas, não porque as suas uvas são pequenas, é porque sua vinha é muito boa. E a sua vinha incomoda a minha visão do palácio. Eu olho da janela, da sacada do meu prédio, da sacada do meu quarto, e eu vejo a sua produtividade, e isso me atrapalha. Isso causa inveja, cobiça em mim, porque eu sou incapaz de fazer o que você faz. E nós, diante da nossa incapacidade, nós queremos destruir a vida do outro. Queremos plantar hortas. Queremos plantar hortas nos corações, hortas nas famílias, hortas nos ministérios, hortas nos casamentos, para destruir algo que muitas das vezes nós somos incapazes de gerar e produzir. Acabe, ele vai conversar com Nabote. Então a Bíblia fala assim, no verso 2: então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a sua vinha, para que ele sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, do meu palácio, e te darei por ela outra vinha melhor. Agora Acabe, ele muda a oferta, que muitas das vezes o inimigo, ele muda a estratégia. Ele não vem às vezes com as mesmas armas, as mesmas palavras. Agora, já que a primeira investida ele foi impondo, e Nabote disse não, ele falou: então vamos trocar. Eu vou te dar uma vinha melhor, eu vou te mandar para um lugar melhor, eu vou te mandar para um lugar mais produtivo. Acabe estava dizendo assim: o seu lugar é ruim. Mas escuta, irmãos, semente boa frutifica em qualquer lugar. Semente boa produz um lado do castelo de Acabe e longe do castelo de Acabe.
zelo, ele tem a unção de Deus, o chamado de Deus. Ele respeita a herança familiar, ele respeita os seus filhos, ele respeita os seus pais, ele respeita a sua esposa, ele respeita os seus servos. E se você tirar Nabote do lado do castelo e pôr em outro local, ele vai produzir uma grande vinha também. O problema aqui não é o local, o problema aqui era o coração de Acabe. O problema não era Nabote, era Acabe. O problema não era a vinha, era a cobiça, a inveja de Acabe. E isso perturbava a sua alma, o seu coração. E Acabe então dizia a Nabote, tipo assim: a Nabote, você tem uma boa intenção, mas o local que você está, ele é inadequado. Você até, Nabote, tem uma intenção bacana, legal, mas a sua vinha pode ser maior e melhor em outro lugar, longe da herança, longe da palavra, longe de onde Deus mandou, longe da sua família. Abandone então sua família, abandone então o seu chamado, abandone então a herança de Deus e vai para outro local, que lá você vai ser mais próspero. E muitas pessoas vão nessa ideia, nesse conselho, abandonam tudo, querendo mais, querendo negociar algo que não é delas, algo que foi deixado por Deus para as tribos, algo que foi passado de pai, de geração em geração, algo que foi derramado nos céus para elas. Elas querem negociar porque elas querem cobiçar igual Acabe. O que Acabe estava dizendo aqui é: Nabote, você vai ter o mesmo desejo que o meu, da cobiça, porque eu quero a sua vinha e você quer uma vinha maior, então eu vou trocar você de lugar. E muitas vezes nosso sentimento de cristãos é semelhante a pessoas do mundo, sentimento de cobiça, desejo, de inveja. Se cedermos o conselho de Acabe, a nossa condição é igual a dele. Se cedermos o conselho de Acabe, nosso coração se torna igual ao dele, nossa postura é igual a dele. É isso que Acabe está ofertando: Nabote, seja igual a mim, queira mais. Eu vou te dar um outro terreno, Nabote, grande, próspero, frutífero, que você vai ver. Acabe, ele dizia que apesar dos frutos, a posição estava errada. Acabe nem se importava com os frutos, ele queria destruir tudo, acabar com tudo. Ele queria só para ele queria que ele possuísse a terra. Ele não se importava com a produtividade da vinha de Nabote. E a gente não pode ter esse coração, a gente não pode aceitar essa proposta, deixar as pessoas destruir nosso sonho. Pessoas que às vezes nós nem conhecemos, irmãos, ficam perto de nós e tentam acabar com os nossos sonhos, acabar com aquilo que Deus te deu. Mas você tem que acreditar em você, acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração, na sua mente, seguir a palavra de Deus confiante, não abrir mão daquilo que Deus estabeleceu para você, não abrir mão da sua família, não abrir mão do seu casamento, não abrir mão da sua casa, não abrir mão do que a palavra de Deus determinou para a sua vida. Pastor, mas eu vou ter uma melhor, uma maior. Não abra mão, não troque a sua vinha, nem uma plantação inteira. Não troque a sua vinha de camponês por nada. Pastor, mas esse que eu conheci é mais forte, mais bonito, é mais rico. Não troque. Não tenha o coração de Acabe, o coração de ganância, de cobiça, de algo que não é seu. Pastor, mas essa ela é mais cheirosa, ela é mais carinhosa, pastor, ela fala mais manso. Não toque a vinha que Deus te deu, não toque a vinha que Deus estabeleceu, não toque aquilo que Deus te deu. A oferta de trocar a terra uma outra distante, se afaste. É o que Acabe estava dizendo para Nabote: Nabote, se afaste daqui, vai embora, cuida longe daqui, sai fora daqui. Nabote, ele fica naquele local para cuidar dos frutos, não é um lugar.
mas é a graça, é a unção, o temor, é a semente, é a herança inegociável que faz a vinha produzir. Não é lugar, não é isso. Tem pessoas que não se importam com nossos frutos, elas só querem a nossa posição, querem nos tirar do lado delas. O que a cara queria é: aborte, sai daqui, vai embora. Eu não quero que você seja meu vizinho, não. Eu não quero te dar bom dia, não, Nabote. Eu não quero, Nabote, chegar na minha sacada lá e ver a sua cara. Eu não quero ver as suas crianças brincando na vinha. Eu não quero ver a sua esposa cantando hinos. Eu não quero ver, Nabote, você louvando a Deus. Eu quero. Não era a vinha que incomodava Acabe, era o próprio Nabote. Era a felicidade daquele homem de ter uma família, de servir a Deus, ser fiel a Deus, e se incomodava o coração daquele rei incrédulo, daquele rei que não servia a Deus, daquele rei idólatra. Porque a alegria, ela causa inveja. Porque o prazer de servir, de amar a Deus, ele causa inveja e cobiça. As pessoas invejam a sua alegria com Deus, seu momento com Deus, sua unção com Deus, seus talentos com Deus, a sua entrega a Deus. Até isso as pessoas olham. Olha, por que você chora e ela não? Por que você faz e ela não? Porque tem o coração de Acabe e quer destruir os apóstolos da igreja, os apóstolos da vida. Amém ou não, queridos? Amém. E o texto vai dizer assim para nós. Então Acabe falou a Nabote, no verso 2: dá-me a sua vinha, para que me sirva de horta. Eu fiquei pensando, irmãos, nos frutos daquela vinha. Eram frutos bons, mas Acabe queria destruir. Eram frutos ótimos, mas Acabe não se portava com eles. Não tinha valor para Nabote. Escute essa palavra aqui: bons frutos causam invejas em figueiras secas. Figueiras improdutivas, secas, à beira do caminho, invejam vinhedos de Nabote. Invejam algo que nunca vão gerar. Bons frutos da vinha revelam a limitação de Acabe. Mas ele não era rei, pastor, era um rei limitado. Era um rei que não temia a Deus. Era um rei que não temia. Fez uma aliança com uma mulher de outra terra, de outro povo, que fez com que ele se tornasse o rei mais idólatra, ao ponto de matar os seus próprios filhos. Fez deturpar o coração dele. Acaba de um coração contrário, infrutífero, seco, como aquela figueira. E Nabote era diferente. O fruto de Nabote era bom. O que era ruim era o coração do rei. O rei andava bonito, cheiroso, bem vestido, bem aparentado, barba parada, e comia bem, andava na melhor carruagem, no melhor carro, mas tinha o coração negro, coração perverso. Não adianta você possuir todas as coisas e ter um coração de Acabe. Não adianta você ter a maior herança material dessa vida e ter um coração como aquele rei. É melhor você ser um simples camponês, mas ter uma vinha produtiva, como a vinha de Nabote. A Bíblia vai dizer que ele vai lá oprimir a Nabote. Seria então aqui a última oferta. E a gente fica pensando que, será que nós somos ruins? Será que os nossos frutos são ruins? Ou se são as palavras dos invejosos que são capazes de produzir frutos podres em nós? Será que você é ruim, realmente? Será que você é essa ovelha negra, essa cobra que Deus fala? Essa pessoa venenosa? Ou será que é um veneno que eles injetam que faz com que você se sinta mal? Então diz o texto aqui que Acabe, verso 2, ele então chega para fazer a última oferta.
No final do versículo 2 ele fala assim: ou se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Acabe já estava dizendo assim para Nabote: isso vale nada, a sua vinha é fraca, é pequena, a sua vinha não tem valor algum, isso que você faz para a sua família não tem nenhum significado, isso não vale 10 moedas. Qual é o valor aí? Negocie comigo, eu vou te pagar o valor que ela vale, e não é muito. E muitas vezes nós colocamos à venda algo precioso que é inegociável diante de Deus, com a nossa unção, nosso talento, nossa família, nossa casa. Negociamos por coisas, por moedas de pratas, por coisas vãs dessa terra. E você não pode abrir mão desses valores inegociáveis que Deus te deu. Acabe chega aqui na última investida, depois de tentar possuir a força, não conseguiu. Depois de tentar fazer uma troca, ganhou não. E ele agora pensou: eu vou continuar, porque o inimigo insiste, persiste, ele é perseverante. O rei de coração duro, ele insiste. Ele falou assim: então me venda então. Qual é o preço? Põe o preço. Põe o preço, irmão, da sua família. Põe o preço do seu casamento. Põe o preço do seu filho ou da sua filha. Põe o preço na sua unção. É isso que Acabe estava dizendo aqui para Nabote: põe o preço. Quanto você quer para abandonar a herança do seu pai? Quanto você quer para abandonar a sua esposa? Quanto você quer para abandonar seus filhos, para ir para outra terra, outro local? Quanto você quer para abandonar, para desobedecer a palavra de Deus? E muitas pessoas abandonam o valor, vão com boa vontade, doam, entregam na mão de Acabe, entregam como se fosse algo desprezível que Deus deu para toda a eternidade. Não se vende um bom fruto, não se vende a graça, não se vende o que Deus te deu. Se o seu dom é esse, o seu talento é esse, ele é inegociável. Pode ofertar o maior dinheiro da terra, pode ofertar o maior bem do mundo, não tem valor para isso. A sua família é essa, sua esposa é essa, seu marido é esse, seus filhos são esses, são inegociáveis. Não tem valor para isso. Não se vende, não se troca, não se doa. Então no verso 3, Nabote ele vai responder a Acabe. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, livra-me, o Senhor Deus, que eu te dei a herança dos meus pais. Olha a resposta de Nabote. E vai falar: Deus me livre, porque essa vinha, ela tem valor sentimental para mim, familiar, ela pertence à minha família. E você que sabe que é homem, que é pai, tem que saber que não é só seu, é da sua família. Você que é esposa, que é mulher, tem que saber que não é só sua, é da sua casa, do seu lar também. Você que é filho, tem que saber, não pertence apenas a você, mas pertence aos seus pais, seus irmãos. Deus me livre de vender a herança da minha família, porque ela tem valor familiar, sentimental. Deus me livre de vender, porque ela está de acordo com a lei de Deus. Eu não vou pecar contra o Senhor, eu não vou abrir mão da minha unção, não vou abrir mão da minha intimidade com Deus. E Nabote, então, ele não negociou a sua vinha. E esses valores, como graça, unção, talento, não se vendem, são negociáveis. Ah, pastor, eu parei porque estava cansado demais, trabalhando demais, estudando demais, e eu deixei para lá. Entreguei o ministério, descuidei da família, relaxei com o casamento. Eu até, pastor, buscava mais, eu até orava mais, eu até lia mais, eu até jejuava mais, eu até fazia tantas coisas, mas depois de um tempo eu cansei, eu entreguei. Eu negociei com o cansaço, eu negociei com as fadigas da vida, eu negociei com os flagelos da alma,
Mas Nabote aqui, ele disse: não, eu não vou negociar, eu não vou entregar. Nabote disse não ao rei. E você também pode dizer não ao mundo. Nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos dizer não e não negociar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para frutificar para Ele. Porque é de Deus e vem de Deus. A terra prometida, a terra da herança, ela vem de Deus. Foi distribuída e dada a nós, confiada a nós como homens. A gente não pode desprezar aquilo que Deus deixou para nós. Então Nabote, aqui dizendo não para Acabe, ele gera em Acabe uma insatisfação, porque não pense você que o inimigo vai ficar feliz, amados. Ele vai ficar irado, indignado com você. Quando você diz não para ele, não para o pecado, não para ser igual a ele. Então a Bíblia diz assim para nós, no verso 4: então Acabe veio desgostoso, insatisfeito, indignado até sua casa. Acabe ficou frustrado, porque não conseguiu a vinha. Voltou para sua casa cabisbaixo. Mas é melhor você frustrar Acabe do que desagradar a Deus. É melhor você decepcionar Acabe do que decepcionar o Senhor. É melhor você dizer não para Acabe do que você desapontar sua esposa, seu marido. É melhor você dizer não para Acabe do que você perder a herança dos seus filhos. É inegociável essa vinha. Deus me livre eu perder essa vinha, disse Nabote. Então Acabe foi desgostoso, indignado para sua casa. Porque é melhor você desagradar ao rei do que vender a aliança de Deus. É melhor você desagradar o rei do que desobedecer ao Senhor. E as nossas escolhas por Deus, elas vão sim desagradar homens. A sua escolha como servo muitas vezes vai desapontar outras pessoas. Mas é melhor você ser leal à palavra que Deus te deu, a palavra que vem do trono, do que você agradar homens, do que você ferir o mandamento, do que você abandonar aquilo que Deus te deu. Acabe então, ele sai, Davi indignado, entra na sua carruagem, os soldados vão acompanhando ele entra no seu palácio, passa direto pela sala real, ele vai para o seu quarto, deita virado para a parede e fica com o rosto caído. E a Bíblia diz para nós, no verso 5: porém vindo Jezabel a essa mulher e disse: que há que está tão desgostoso e o teu espírito no teu espírito e não comes pão. Irmão, a gente tem que entender que muitas das vezes o inimigo ele vai buscar reforços, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar apoio, ele vai buscar alguém que o auxilie em uma nova estratégia para destruir você. Acabe voltou para o quarto de Jezabel, chegou lá: o que é isso, homem? Você é rei, por que você não come? Por que está desgostoso com a vida? Por que o seu rosto caiu semblante? Ela foi ao encontro de Acabe. Mas se Acabe tem Jezabel, escute, nós temos o Senhor. Se Acabe tem Jezabel, nós temos Deus. Se Acabe tem a astúcia, as armadilhas, se Acabe tem a maldade de Jezabel, nós temos a graça, a glória e o poder do Senhor conosco. E isso é suficiente. Jezabel pode ser cruel, o pastor Jezabel é cruel demais, mas ela é incapaz de vencer o Senhor. Ela vence homens, ela consegue tramar contra homens, mas ela não consegue vencer aquilo que Deus determinou. Ela não é capaz de vencer aquilo que Deus deixou. Então a Bíblia vai dizer assim para nós, no verso 5, que
que ela veio, então, Jezabel, ao encontro do seu marido, Acabe, e perguntou para ele o que se passava com ele. Então, no verso 6, o texto diz assim: e ele, Acabe, lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em outro lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, verso 7, sua mulher lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel então ela faz um pacto com Nabote: eu vou te dar o que você quer. Ela forma uma aliança, um pacto, unindo forças para destruir a vinha daquele camponês, para destruir os valores dele. O inimigo estava fora, juntando forças para destruir, para tentar acabar com a nossa vinha. Eles acham que vão conseguir. Então, o texto fala que Jezabel, ela então chama homens, e ela faz uma falsa acusação contra Nabote. No verso 10 fala assim: e põe defronte dele 2 homens de Belial, homens do mal, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus. Jezabel então ela mandou pagar 2 homens. 2 homens então foram até ao povo e falou assim: olha, Nabote blasfemou contra o Senhor, ele é digno de morte, porque a blasfêmia, a pessoa deve ser apedrejada até a morte. Vamos então matar Nabote, vamos então destruir a vida dele. Fizeram então uma falsa acusação, juntaram testemunhas falsas contra Nabote, fizeram uma falsa acusação contra ele, porque quem frutifica às vezes sofre injustiça. É isso que eu aprendo aqui. Quem frutifica às vezes é injustiçado. Às vezes você vai lá e faz o melhor na sua empresa, e o seu patrão não reconhece. Às vezes você vai lá e faz o melhor, e outro recebe o prêmio. Às vezes você vai lá e tenta fazer o melhor na sua casa, mas não é reconhecido, é criticado ainda. Às vezes você tenta fazer o melhor na sua igreja, não é reconhecido ainda. Porque Nabote, apesar de ser um homem produtivo, apesar de ser um homem frutífero, ele é um homem injustiçado, ele é um homem caluniado, ele é um homem que testemunharam contra ele. Ele era um homem de Deus, ele era um bom esposo, ele era um bom filho, ele era um bom pai, um bom servo, temente a Deus, mas foi caluniado, juraram falso testemunho contra ele, foi injuriado aqui em praça pública, acusado de um crime de morte. Muitas das vezes as suas mãos prósperas vão atrair injustiças para você, mas você tem que saber que Deus é o justo juiz, que Ele há de julgar sua causa, a sua vida, que Ele há de estar diante de você. Então a Bíblia diz que aqueles 2 homens foram até lá, eram irmãos. Você quer entender isso, irmãos? Eram irmãos de tribo de Nabote, irmão de sangue. Testemunharam contra ele, dizendo: você blasfemou. Fala na cara dele, uma mentira. Você blasfemou contra Deus. Imagina Nabote, irmão, sem ninguém para defender, é só ele e Deus, por causa da sua vinha, por causa dos seus valores, por causa da sua casa. Ele agora estava sendo acusado de morte, uma falsa acusação contra ele, irmão de sangue. Aqui agora estava a mentira dessa verdade. E quem vai prevalecer? A mentira ou a verdade? A mentira, ela não vence. Nesse contexto aqui, parece que ela vence,
porque ela tem apoio de invejosos e incapazes de figueiras secas. Figueiras secas se apoiam na mentira, não apoiam na verdade. É isso que Acabe estava apoiando. Fez então uma sentença de morte contra Nabote. No verso 10: põe de fonte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Traze-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então pegaram Nabote, amarraram suas mãos, levaram a praça pública. Ele deixou para trás a sua família, sua esposa, seus filhos. Deixou para trás a sua vinha, com o cheiro de aroma do vinho exalando daquele local. Acabe e Jezabel olhando de longe, 2 homens que pareciam justos, mas eram mentirosos, testemunharam mentiras contra Nabote, dizendo: você é um blasfemo, um mentiroso, um falso, você testemunhou contra Deus e contra o rei. Então vários homens pegaram pedras grandes, pedras que muitas das vezes ele arrancou da vinha, pedras que muitas das vezes ele arrancou do vinhedo, e começaram a atacar, sentenciar Nabote à morte. Mas sabe o que eu acho que esplêndido em Nabote? Que ele preferiu morrer ao vender sua vinha. Ele preferiu morrer injustamente do que vender sua vinha. Nabote nos ensina que nem sempre a justiça dos homens será justa por você. Nabote nos ensina que nem sempre os homens serão verdadeiros com você, serão fiéis a você, leais a você, justos com você. Nabote nos ensina que é melhor morrer do que abrir mão daquilo que Deus deu. E ele abriu mão, sim, da sua vida, mas não abriu mão da sua vinha. Ele abriu mão, sim, do fôlego de vida, mas não abriu mão da sua casa, da sua herança, do seu casamento, dos seus filhos. Não abriu mão da palavra de Deus que estava com ele. Então pegaram as pedras e mataram Nabote. Então a Bíblia diz para nós, no verso 17, capítulo 21 de 1 Reis: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: quando Nabote então morreu, já estou terminando, Acabe, ele sai do palácio, chega diante da vinha e repensou: agora é meu. Quem pode agora me impedir? Quem pode agora não deixar que eu tome posse aqui? Acabe matou Nabote e foi diante da vinha para tomá-la, mas Deus enviou uma palavra ao profeta Elias. Quando eu leio esse texto, eu começo a entender que nós temos que deixar Deus tratar quem te trata com justiça. Ninguém da família de Nabote foi contra Acabe, ninguém da família de Nabote foi vingar o seu sangue, mas foi o próprio Deus. O próprio Deus enviou o profeta para ir diante de Acabe. E nós aprendemos aqui que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, que a justiça nossa, ela vem do Senhor. Pastor, ele me feriu, fez isso. Deixa Deus tratar. Deixa Deus enviar o profeta lá. Deixa Deus enviar uma palavra lá. Deixa Deus cuidar de lá. Porque se for seu, se você tiver certo, a vida que for sua não vai ficar na mão de Acabe. Não fica na mão daquele que não pertence. Acabe e Jezabel foram julgados por Deus. Jezabel foi morta, comida por cães. Acabe foi julgado pelo Senhor. Então a Bíblia diz assim no verso 18, para terminarmos: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. E eis que ele está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Nabote morreu, mas a sua honra permaneceu. Nabote morreu, mas a sua família ficou estabelecida. Nabote morreu, mas o seu nome ainda foi guardado.
Nabote morreu, mas sua unção foi vendida. Nabote morreu, mas seu caráter permaneceu até hoje. A herança que Nabote recebeu, ela prevaleceu. Mas sabe qual foi a maior herança que ele deixou? Não foi a vinha, foi o caráter e a alma dele. Homem digno, homem sério, temente a Deus, homem que amava a sua família, homem que amava os seus pais, os seus filhos, homem que amava a palavra de Deus. E o que ele deixa de maior valor aqui para a posteridade sanguínea que viria, era o exemplo dele como homem, como servo. São valores inegociáveis: honra, temor, unção, família e Deus. Como que você vai deixar a herança para amanhã? Você vai vender a Acabe, ou aquilo que Deus te deu é inegociável? Fica para você hoje a decisão. Fica para você hoje o poder de dizer não para Acabe e continuar seguindo o caminho que Deus determinou para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.